Olá, estimados alunos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao estudo da antijuridicidade. Então, hoje nós vamos passar a uma continuação, está bem? Uma continuação do estudo da antijuridicidade, né? Antijuridicidade. Só rememorando, a antijuridicidade é o segundo grupo, é o segundo elemento no âmbito da teoria do crime que faz constituir um ilícito. Não basta que você cometa uma conduta típica, conforme a gente já viu, essa conduta deve ser também antijurídica. E no mais, conforme a gente vai ver daqui para frente, ela deve ser também culpável. Vamos concluir a antijuridicidade. E agora nós vamos estudar os dois mais importantes institutos da antijuridicidade, que são o estado de necessidade e a legítima defesa. A legítima defesa. Ok. Com relação à legítima defesa, esse é um dos temas mais interessantes para os estudantes de direito e ele é, em certo ponto, em certo grau, similar a este outro instituto que a gente vai estudar primeiro, que é o estado de necessidade. A gente vai ver de que maneira que ele decorre de uma situação, a gente vai ver que deve estar presente o perigo presente ou iminente, bem como um risco, né, a um direito próprio ou alheio. Depois a gente vai ver como esses dois requisitos vão se aplicar igualmente, idem, para a legítima defesa. E ainda com relação ao estado de necessidade, a gente tem que ver uma última questão, que é o dever de enfrentar o perigo. A gente vai ver que alguns profissionais têm o dever de enfrentar o perigo. Na sequência, a gente vai ver, então, a legítima defesa. Vamos ver o seguinte. Na legítima defesa, há uma repulsão a uma agressão. Está bem? Repulsão à agressão. É qualquer agressão? Não, é uma agressão injusta. Está bem? Injusta. Vamos ver que deve ocorrer a moderação e a gente vai estudar três modalidades, tá? Três modalidades de legítima defesa. A real, a putativa e a presumida. Repetindo, a gente vai estudar três modalidades de legítima defesa: a real, a putativa e a presumida. Então, vamos passar à análise tópica dos referidos institutos. Vamos começar aqui com o estado de necessidade. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que que determinado indivíduo seja um náufrago, né, que está então perdido no meio do mar e, pelo acaso do destino, começa a passar fome, começa a passar sede e tudo mais, e ele vem a matar o próprio colega de barco para fins de cometer canibalismo, alimentar-se da carne dele. E agora, olha só, tendo em vista a excepcionalidade desta situação, será que o direito impõe aí para esta situação a penalização de um eventual homicídio? Será que isto ocorre? E olha só, eu já começo trazendo aí uma situação polêmica, porque a ideia de estado de necessidade está presente em diferentes ordenamentos jurídicos, também. O estado de necessidade está presente em diferentes ordenamentos jurídicos. A maioria dos ordenamentos jurídicos ocidentais vem a resguardar esse instituto de não penalização dos indivíduos que estão em algum estado de perigo e assim por diante, conforme a gente vai ver. Porém, há casos, há situações em que um sistema jurídico pode dizer algo e outro sistema jurídico de outro país, né, pode vir com uma proposta diferente, com uma solução diferente. A título de exemplo, no Reino Unido, no caso Dudley-Stephens, tá? Caso Dudley-Stephens, em que se teve, de fato, um ato de canibalismo em alto mar, optou-se pela condenação do sujeito, tá? Optou-se pela condenação do sujeito. Esta situação seria considerada um homicídio no Brasil? Não, porque aqui nós temos uma interpretação do estado de necessidade que é distinta. E o que é que, então, representa o estado de necessidade no Brasil? Primeira questão é a seguinte: quando se fala em estado de necessidade, a gente fala de uma hipótese legal de excludente de antijuridicidade.
Portanto, vamos já passar para a leitura do dispositivo legal. Vamos passar para o artigo 23 do Código Penal, que diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade e legítima defesa. Está bem? Artigo 23, inciso 1, estado de necessidade, e o artigo 23, inciso 2, a legítima defesa. Prosseguindo, nós temos então, no mais, nós temos o seguinte: algumas questões relacionadas ao estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? E aqui a própria lei traz uma definição no artigo 24, que diz que considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Tá? Ou seja, nós temos no estado de necessidade, como palavra-chave, uma situação. No estado de necessidade, a pessoa que vem a cometer um ilícito está em uma situação, está bem? Está em uma situação em que ela não tem como fazer nada, né? Ela está numa situação muito extraordinária. Ela precisa cometer um crime para se salvar. E olha só, é salvar somente a si mesmo? Vamos continuar. Para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar o direito próprio ou alheio, tá? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tá? Temos aí o princípio da razoabilidade, temos várias questões importantes. Temos aqui, ó, nessa situação, a situação de que fala o Código Penal é aquela não provocada pelo sujeito. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que determinado terrorista queira afundar o navio em que ele está, para causar a morte de várias pessoas. Tá? Temos uma pessoa psicopata que quer fazer isso. E ele, eventualmente, já tem o seu bote separado. Tá? Tem o seu bote separado. Então ele realiza esse fato. Ele afunda o barco e com esse afundamento, com esse naufrágio, 20 pessoas morrem, né, na hora porque não conseguem ir para os botes. Só que 5 pessoas conseguem ir para um único bote, que era o dele, do próprio terrorista. E agora? Nesse bote, infelizmente, não cabem 5 pessoas. Nesse bote não cabem 5 pessoas. E, para se salvar, o terrorista faz o quê? Não cabe 5 pessoas, então, para também não ficar chato, né, não matar todo mundo, eu vou deixar mais 2 pessoas virem comigo. No bote que caberia 3 pessoas, né, o terrorista ele empurra 2 pessoas para fora. E agora? Por quê? Porque senão o bote ia afundar. Tá? Se não fosse isso, o bote ia afundar, todo mundo ia morrer. Pode o terrorista dizer isso? Olha, o primeiro crime lá que eu cometi, o naufrágio, tudo bem, eu respondo por homicídio. Mas esses 2 últimos aqui, eu não quero responder por homicídio não, hein? Porque eu estava em estado de necessidade. Pode o terrorista dizer isso? Claro que não. Tá? Por quê? Porque foi ele quem ensejou a situação. Ele que criou o perigo. Portanto, temos uma importante exclusão das situações de perigo. É perigo aquilo que advém da própria natureza, tá? É aquilo que advém da própria natureza. É a tempestade forte e assim por diante, tá? É esse tipo de situação, tempestade forte, é o animal que ataca repentinamente, até um exemplo clássico trazido pela doutrina é do cachorro de rua que ataca alguém que está passando e a pessoa vem a dar um tiro neste cachorro para se defender. Esse é um exemplo clássico. É a pessoa que se defende de um evento naturalístico, mas não só esse evento naturalístico, é um evento para o qual não deu causa, o evento para o qual a pessoa não pode ter dado causa. Outra situação, o perigo deve ser presente ou iminente. Aqui tome cuidado, tá? Porque a doutrina vai dizer que o perigo é presente ou iminente, tal qual a gente vai ver na legítima defesa. O Código Penal diz a consciência de necessidade para salvar-se de perigo atual. Tá? O Código Penal, no artigo 24, diz perigo atual. Só que onde se diz perigo atual, não é um mero perigo ocorrendo. Tá? É o perigo aí imediato, que está para acontecer. Vamos supor que alguém está prestes a ser atacado por um cachorro na rua. Está correndo o cachorro e o cachorro está correndo atrás e claramente vai tentar avançar. Essa pessoa está armada. Precisa esperar que o cachorro ataque, dê uma primeira mordida para daí matar o cachorro? Não, a doutrina vai dizer que já há um perigo aí, já há um perigo suficiente, está bem? Em que pese a lei falar em perigo atual, tá? Perigo atual, a doutrina interpreta esse dispositivo para mais defender, por assim dizer, eventual vítima, né? Aquele que está prestes a ser atacado, está bem? Prosseguindo, o direito a ser resguardado deve ser um direito relevante, tá? Deve ser
um direito relevante. Vamos supor que determinada pessoa esteja prestes a publicar na internet uma informação que seja difamatória sobre você. Tá? Uma pessoa vai dizer uma coisa que é um absurdo sobre a sua pessoa. Tá? E, nesse sentido, eu pergunto o seguinte: essa pessoa vai publicar algo difamatório, ela vai estar prestes a cometer um crime contra você. Você pode pegar e dar um tiro na pessoa? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Porque o direito que você vai resguardar, e aqui eu já digo, o direito deve ser relevante, de modo que a própria lei impõe que no estado de necessidade, tá, deve haver a razoabilidade. Artigo 24 caput vai falar que nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Olha só, é razoável exigir que alguém fique sendo mordida por um cachorro para depois dar um tiro contra ele? Não. É razoável exigir que alguém deixe de matar alguém porque essa pessoa vai difamá-la? Claro que é. Você não pode sair matando as pessoas só porque elas vão te difamar e assim por diante. Tá? O direito deve ser relevante. E é só o seu? Não. É também um direito à lei. Vamos supor agora que você veja alguém sendo atacado por um cachorro. E você está armado, você está vendo que a pessoa não consegue se defender sozinha. E você mata o cachorro. Você está defendendo o direito próprio? Não. Você está defendendo o direito alheio. Defendendo o direito alheio. A importante questão aqui diz respeito ao dever de enfrentar o perigo. Tá? Olha só. O artigo 24, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Repetindo, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que um determinado bombeiro fosse até um prédio em chamas, tá? Um corpo de bombeiros, aí a viatura lá dos bombeiros vai até um prédio em chamas e há pessoas lá dentro deste prédio em chamas que estão precisando do socorro, estão precisando serem salvas. E olha só o que acontece. Já pensou se o bombeiro pudesse dizer assim: olha só, estado de necessidade, eu não vou entrar num prédio em chamas, a minha vida vai estar em risco, eu não dei causa para esse incêndio, a pessoa que se vire, eu não sou obrigado. Já pensou se os bombeiros dissessem isso? Ia servir bombeiro para alguma coisa? Não. Quando o Código Penal, então, veio a editar essa norma, quando essa norma foi editada no Código Penal, pensava-se justamente nessa situação do bombeiro, para que os bombeiros não pudessem dizer estado de perigo, para que determinadas pessoas, especialmente aquelas que estão imbuídas de um ônus público, elas ficassem sempre obrigadas a enfrentar o perigo. Também ficassem sempre obrigadas a enfrentar o perigo. Só que pense o seguinte, essa ideia de enfrentar o perigo, eu já digo o seguinte, ela começou a se mostrar muito questionada em situações concretas. Tá? Será que o bombeiro ele deve sempre enfrentar o perigo a todo e qualquer custo? Vamos supor que o prédio esteja em chamas há mais de uma hora. Tá? O prédio está em chamas, uma hora é muito, uma casa vai em chamas em menos tempo. Vamos supor que o prédio esteja em chamas há 40 minutos. Tinha uma pessoa lá dentro. As chances dessa pessoa ser socorrida com vida são nulas, porque o prédio já se transformou numa grande labareda. Olha só, o prédio agora está queimando muito intensamente. Os bombeiros não conseguem controlar o fogo, tá? E há uma pessoa lá dentro, mas essa pessoa já está há 30 minutos sob fogo ardente. As chances de sobrevivência dela são basicamente nulas. Eu pergunto o seguinte: o direito impõe que o bombeiro entre mesmo nessa situação? Será que em todo incêndio o bombeiro deve entrar, não interessa qual que seja a situação? Será que o bombeiro deve entrar sempre em todo e qualquer edifício em chamas para socorrer qualquer pessoa que esteja lá, em toda e qualquer circunstância? Olha só, a regra geral é que, sim, o bombeiro deve, regra geral, entrar nos prédios em chamas. Isso é a regra geral. Porém, em situações absurdas, em situações em que se mostrar desarrazoado, em situações em que as chances de sobrevivência forem praticamente nulas,
tá? Não tem como alguém sobreviver ao fogo por mais de 30 minutos, a intoxicação e assim por diante, quando o prédio está numa labareda só. Isso é praticamente impossível. Você precisa forçar o bombeiro a entrar, a pôr em risco a própria vida para tentar socorrer alguém que com certeza quase absoluta já está morta. A resposta dada principalmente pela doutrina, mas também jurisprudência, é a de que não. Em que pese regra geral do bombeiro dever entrar, você deve atender-se à razoabilidade das circunstâncias. Se não for razoável, então para que entrar na situação? A casa já está queimando há muito tempo, não tem como a pessoa já ter sobrevivido. Para que agora o bombeiro vai entrar? Nessa situação, deve-se atender ao princípio da razoabilidade. Tá? A doutrina de jurisprudência fala desse princípio da razoabilidade, de modo que, excepcionalmente, repito, excepcionalmente, o bombeiro não precisa entrar na casa em chamas. Reforço, excepcionalmente. Regra geral, ele deve entrar. E se ele não entrar, responde pelo homicídio. Olha só, tinha uma pessoa pedindo socorro. O bombeiro disse, não vou entrar? Está de necessidade? Se não for uma situação razoável, o bombeiro responde daí pelo respectivo homicídio, pela omissão. Tá? Pela omissão. Situação similar a um elemento causal, tá? Porque o bombeiro tem uma função de agir. Aqueles que têm uma função pública ou que acabaram de outro modo entrando na posição de garante, tá? A lei vai dizer que essas pessoas elas têm uma responsabilidade penal pela situação. Elas não deram causa, tá? O bombeiro não colocou fogo no prédio para ver o prédio queimar e depois tentar salvar alguém, óbvio que não, não é? Mas em que pese não ter esse nexo de causalidade direto, por assim dizer, a lei cria esta ficção, que é como se o próprio bombeiro estivesse numa posição de garante, ele fosse responsável por essa situação. Está bem? E só para constar, o sacrifício deve se dar a um bem de igual valor, tá? De igual ou menor valor jurídico. Por exemplo, a casa está queimando, está em chamas, tem uma labareda gigante. O bombeiro pergunta, tem alguém lá dentro? E a dona da casa diz, não, mas eu quero que você entre. Por quê? Porque eu tenho as minhas joias lá dentro. Por gentileza, vai salvar as minhas joias. Eu tenho cheques, eu tenho vários cheques, eu tenho uma fortuna em cheques. O bombeiro está obrigado a pôr em risco a própria vida para salvar joias? Para salvar cheques, documentos? A resposta é não. A resposta é não. O meio, o bem jurídico tutelado, deve ser de igual ou menor valor. Está bem? O mesmo vai acontecer na legítima defesa. E a gente, então, vai passar ao estudo da mesma. Está bem? Ao estudo da mesma. E na legítima defesa, a gente já tem uma diferença central em relação à antijuridicidade. Em relação ao estado de necessidade, tá? Tanto o estado de necessidade como legítima defesa fazem parte da antijuridicidade. São hipóteses legais de excludentes de antijuridicidade. Artigo 23 do Código Penal, incisos 1 e 2, conforme a gente acabou de ver. O que acontece aqui? Na legítima defesa, você não lida mais com uma situação. Na legítima defesa, você lida com uma repulsão. Lá no estágio de necessidade, você tinha um evento naturalístico, a tempestade, a avalanche e assim por diante, o cachorro solto. Na legítima defesa, se tem uma repulsão a uma agressão. Aqui, você não lida com o efeito da natureza, você lida primordialmente com ações humanas injustas, tá? Ações humanas injustas. Vamos supor que alguém invada sua casa dizendo que agora eu vou matar o dono, sei lá, eu vou matar o dono desta casa, não quero nem saber. Cadê você, dono desta casa? E você se esconde. Nisso as portas são arrombadas, você já está armado esperando a pessoa e, eventualmente, quando essa pessoa se depara com você, você dispara um tiro e mata essa pessoa, tá? Que invadia sua casa e gritava loucamente, eu quero matar o dono desta casa. Olha só, aqui você não tem um evento da natureza, aqui você teve uma ação humana que foi repelida, uma ação humana que é repelida. E desde já nós temos o seguinte, essa ação humana, esta agressão, ela deve ser injusta, tá? A ação humana deve ser injusta. E com isso quero dizer, as ações
justas não podem ser reprimidas. Vamos supor o seguinte, determinado policial, tá? Determinado policial vem a uma festa onde está acontecendo uma briga e nisso ele vai tentar conter um dos agressores. Só um instantinho aqui. Então, voltando aqui, vamos supor então que nós tenhamos um policial que esteja vendo, tá? Esteja vendo uma briga entre duas pessoas e nós temos um indivíduo que está nocauteando a sua respectiva vítima. Agora, o policial chega para conter este indivíduo. Pode o indivíduo dizer, o policial está vindo para cima de mim, eu vou desferir um soco contra ele. E o indivíduo desfere um soco contra o policial que ia prendê-lo. Esse agressor aqui, desfere um soco contra o policial que ia prendê-lo. Eu pergunto, com relação a este soco, com relação a esta lesão corporal, pode o agressor alegar legítima defesa? A resposta é um grande e sonoro não, tá? Um grande e sonoro não. Por quê? Porque a ação do policial é uma ação justa, tá? O policial está lá para conter o agressor, para prender o indivíduo e assim por diante. Portanto, no caso aqui, não há legítima defesa. Essa defesa aqui ela é ilegítima. A pessoa que vai ser contida por um policial deve se apresentar ao mesmo. Está bem? Não se pode agredir policial, evidentemente. Está bem? A única situação que daí é prevista pela doutrina é a situação do policial que notadamente vai, por exemplo, não mais cumprir com seu dever legal. Vamos supor que um policial chegue atirando e esse policial é conhecido lá no morro, sei lá eu. Vamos supor que seja um policial que é descrito lá no filme do Bop, aquele capitão lá que não vai conter as pessoas, ele vai matar o traficante, ele vai notadamente exceder-se, ele vai notadamente descumprir com seus deveres, ele vai notadamente perseguir um traficante para torturá-lo, e todo mundo sabe disso, as circunstâncias indicam. Essa seria a única situação em que uma ação contra esse policial seria legítima defesa. Está bem? Porque regra geral, não. Regra geral, não. E é de difícil averiguação prática. Por quê? Porque, regra geral, o sistema quer que as pessoas não resistam à voz de prisão e assim por diante. Tanto que há um crime específico para resistir a essa voz de prisão, há um tipo penal específico, e, eventualmente, o crime cometido em um processo de resistência, ele é punido sim. Outra questão. Deve haver moderação. E aqui a situação ela é muito discutível, tá? Muita discussão na doutrina sobre o que vem a ser essa respectiva moderação. A moderação diz respeito ao seguinte: se alguém está cometendo um injusto, se alguém está cometendo ou prestes a cometer um injusto, né? A gente já vai ver que não precisa ser um injusto em si, pode ser um injusto iminente. Alguém está cometendo um injusto, está batendo aqui, o agredido, tá? O agredido que está sofrendo ação não pode simplesmente pegar o agressor, amordaçar e disparar 2 tiros contra a nuca. Não, tá? Vamos supor que alguém esteja simplesmente... Vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que alguma pessoa diz, eu vou me vingar de você, eu vou te bater, tá? Eu vou te bater. E a pessoa que vai me bater, pega e desfere uma facada na jugular da pessoa. Não vai coisa nenhuma, já morre, tá? Você teve um excesso. Você não teve moderação. Você teve um excesso. E o excesso, conforme a gente tem nos termos da lei penal, ele é punível, tá? Ele é punível. Disse o seguinte, no âmbito da legítima defesa, quando você tem um injusto, se você não se vale de um meio moderado, tá? Você está se excedendo, tá? E aqui é uma situação bastante complicada, porque a doutrina diz uma coisa e a prática muitas vezes diz o contrário. A doutrina muitas vezes segue uma linha e a prática e a jurisprudência segue outra. Grande parte da doutrina tem que dizer, o meio tem que ser o mesmo, tá?
o meio tem que ser o mesmo. Ou seja, é agressão física contra agressão física. Perigo de agressão física contra perigo de agressão física. Está bem? Há perigo de morte contra perigo de morte. Você está para morrer, então você pode matar. Esta seria, então, a moderação necessária. Você não pode se exceder. Se você foi atacado por uma pessoa num bar, você desferiu um soco, pronto, já teve a moderação necessária. Você foi atacado por uma pessoa no bar, você foi empurrado, você pode sacar a sua arma e dar um tiro contra essa pessoa? Não, porque você estaria se excedendo. Deve haver, regra geral, uma moderação. Tá? Uma moderação. Só que essa moderação, ela pode ser interpretada sob duas grandes vias, a objetiva e a subjetiva. Na objetiva você vai ver de maneira estática. Vida e vida, bem jurídico e bem jurídico. Se o meio em si era suficiente para repelir o injusto, né? Para repelir o injusto, ou não. Mas há uma corrente subjetiva que é a corrente que já foi adotada, por exemplo, no exame da OAB, e grande parte da doutrina defende ela, que diz o seguinte, olha, e diz respeito à legítima defesa de terceiro, tal qual no estágio de necessidade, o direito sendo tutelado não precisa ser o próprio, pode ser o alheio também. Vamos supor que você tenha um agressor, tá? Um agressor que tenha recém pego a sua vítima, tá? Tenha recém pego a sua vítima, o agressor invadiu a casa de duas pessoas que estavam de férias, um senhor de idade e a sua filha, tá? Essa aqui é a Mulher-Aranha, não sei se existe Mulher-Aranha, sei lá eu, tá? Mas que filho seja. E essa pessoa jovem, ela é pega, tá? Ela é pega. Essa foi a situação. Ela é pega e ela começa a sofrer nas mãos do agressor. Começa a sofrer. O agressor não quer matar. O agressor quer, sei lá, cometer várias lesões. O caso do exame da OAB até foi de estupro, tá? Quer causar estupro. E olha só, o dono da casa, o velhinho, ele está com as duas pernas quebradas, ou uma perna quebrada. Ele não consegue, ele não está em condições de fisicamente, tá? Fisicamente repelir, não está em condições de fisicamente repelir o injusto. Nisto, este velhinho, que está com a perna quebrada, se vale de sua arma e dá um tiro contra o agressor que morre, tá? Dá um tiro contra o agressor que morre para salvar essa pessoa. Essa vítima aqui, ela não ia morrer, ela ia sofrer tortura, podia ser estuprada, sei lá eu. Olha só, a vida humana, ela é o mesmo que a dignidade física? Não. Mas nessa hipótese, seguindo-se a teoria subjetiva, tá? É considerado moderado e razoável você matar um indivíduo que está torturando um membro da sua família na medida em que você não tem outros meios disponíveis, tá? Se você não tiver outros meios disponíveis, está bem? Se você não tiver outros meios disponíveis, é razoável que, entre aspas, se tenha esse excesso, tá? É razoável que se tenha esse excesso. Até parte da doutrina gosta de falar da situação da pessoa que nunca se envolve em briga, tá? Essa pessoa nunca se envolve em briga, é um exemplo de pessoa, está bem? Essa pessoa não sai de casa, né? Ela tem uma vida bastante reclusa e assim por diante, mas depois, por exemplo, de um longo período de reclusão, de uma vida muito fechada, ela que é um exemplo de pessoas jamais que se envolverem em briga, ela vai para um carnaval. Vai numa festa de carnaval, e nessa festa de carnaval, ela é abordada contundentemente por alguém que é supostamente namorado de alguém que ele estava se encantando, e nisso ele está sofrendo uma agressão. Mas nessa agressão agora, ele desesperado se excede, tá? Ele está se excedendo. Nessa situação em que a pessoa se excede, ainda que praticando uma legítima defesa, mas não estava mais praticando a legítima defesa porque já repeliu o injusto, mas essa pessoa se excede, maioria doutrinária vai dizer que, nessa situação, a pessoa não deve ser punida também. Ainda que exista um leve excesso, tá? Se há um excesso, mas se esse excesso for razoável, a doutrina vai dizer essa pessoa também não deve ser punida. Está bem? É uma visão relativamente expansionista da legítima defesa. Então, em que pese haver a necessidade de moderação dos meios, cumprindo-se com o princípio da proporcionalidade, esta moderação dos meios enseja posicionamentos doutrinários, tá? No sentido de que a moderação deve se atender muito mais a uma situação concreta do que elementos estáticos.
liberdade com liberdade, dignidade física com dignidade física, integridade, integridade, vida e vida. Tá? Vai um pouco além disso. Não é uma mera equalização de valores. Ah, você me deu um golpe, eu te dei um outro golpe exatamente da mesma medida. Vamos supor que um desfere um golpe e o outro desfere um outro golpe muito mais forte. Fez com que a pessoa desmaiasse. Teve excesso? Teve excesso. E agora? Se você fosse seguir a doutrina clássica, a doutrina objetiva, você deveria responsabilizar a pessoa que tentou realizar a legítima defesa, mas se excedeu. Tá? A doutrina clássica diria isso. Mas se você tomou um soco e respondeu porque estava assustado com um soco muito mais violento, você ainda assim está em legítima defesa, em que pese ter cometido um leve excesso. E aqui vamos passar a mais algumas questões. Tal qual no estado de necessidade, na legítima defesa, o perigo deve ser presente ou iminente. Tá? Olha só, a pessoa está sacando a arma para te dar um tiro. Você tem que esperar a pessoa dar um tiro para você se defender? Você tem que esperar a pessoa dar um tiro para você, sei lá, atacá-la com uma faca, alguma coisa assim? Não. Basta que o perigo seja iminente. Se a pessoa estiver prestes a cometer o respectivo injusto, a respectiva agressão, você não precisa esperar que a agressão ocorra. Você pode se defender antes. Está bem? Outra situação. O direito é próprio ou alheio. Repetindo, o direito é próprio ou alheio. E neste sentido, nós temos o seguinte, tá? Com relação ao direito próprio ou alheio, nós temos que você pode defender a própria vida, a própria integridade física, bem como a de terceiro, bem como a de outra pessoa, tal qual acontece com o estado de necessidade. E aqui nós então temos que passar para mais uma situação, tá? Para mais uma situação que diz respeito às três grandes modalidades de legítima defesa. Tudo isso que a gente viu agora diz respeito à legítima defesa real. Uma pessoa estava efetivamente batendo na outra. Uma pessoa estava efetivamente torturando a outra. Uma pessoa estava efetivamente dando um soco na outra, ou prestes a dar um soco, ou prestes a atacar. Tudo isso diz respeito a situações reais, em que você tinha ou o perigo, ou a iminência de um perigo. Está bem? Ou o perigo, ou a iminência de um perigo. O que acontece? Nós temos também a denominada legítima defesa putativa. Tá? Legítima defesa putativa. E aqui temos o seguinte, está bem? Se lembra quando eu falei das teorias do erro? Se lembra quando eu falei do erro do tipo e assim por diante? Nas situações em que você acredita que algo esteja acontecendo, tá? Você acredita que algo esteja acontecendo, mas esse algo não está efetivamente acontecendo. Olha só, erro de tipo você tem isso. Você acredita que algo esteja acontecendo, mas este algo não está efetivamente acontecendo. Você acredita que está transportando cocaína, mas não está... você acredita que está transportando farinha, mas isso não está acontecendo. Está acontecendo que você está transportando cocaína e assim por diante. Nós temos aí a hipótese do erro de tipo. E eis que temos também aí uma figura chamada de discriminantes putativas. Artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O que é que isso quer dizer? O artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal está tratando da legítima defesa putativa. E aqui eu faço uma observação teórica. A legítima defesa putativa não é hipótese de antijuridicidade, tá? Aqui é uma exceção. A legítima defesa putativa, que é aquela prevista no artigo 25 do Código Penal, combinado, visto conjuntamente com o artigo 20, parágrafo 1º, é considerado excludente de culpabilidade. Tá? É o terceiro elemento que a gente vai ver na próxima aula. Eu estou antecipando esse elemento aqui, que é quando a percepção da pessoa, tá? Quando a percepção da pessoa não é a correta sobre a realidade. Tá? Quando a percepção da pessoa não é correta sobre a realidade, você tem as excludentes de culpabilidade.
E a legítima defesa, repito, a legítima defesa putativa não é excludente diante de juridicidade. A legítima defesa putativa, conforme notória doutrina, é excludente de culpabilidade. Atente-se você que quer seguir uma carreira policial. Você quer ser policial civil, delegado de polícia civil, que essa matéria específica é muito cobrada nos concursos das carreiras policiais, está bem? Eles adoram cobrar esse detalhezinho específico que eu acabei de dizer, que a legítima defesa putativa é excludente de culpabilidade. O que mais? Então, na legítima defesa putativa, vista a questão teórica, você tem uma situação em que determinada pessoa acreditava que podia realizar uma agressão, acreditava que poderia repelir um injusto. A pessoa acreditava, só um instantinho, a pessoa que estava passando na rua, acreditava que seria atacada pelo Etevaldo, porque viu o Etevaldo com uma arma saindo de uma moita na beira de estrada e nisso dispara um tiro contra o Etevaldo. Só que o Etevaldo ele não queria abordar o passante. O Etevaldo não queria abordar a pessoa que estava fazendo uma trilha sozinha num parque florestal. Tudo indicava, se você vai fazer uma trilha sozinho num parque florestal, num lugar como o Rio de Janeiro, infelizmente é histórico de casos de pessoas que perderam suas vidas nisso, né? Foram atacadas e assim por diante. Esse indivíduo então está fazendo essa trilha, sabe que é perigoso, e ele de repente vê uma pessoa saindo com uma arma. Ele não pensa duas vezes, minha vida é em primeiro lugar, né? Dá um tiro contra esse possível agressor, tá? Deu um tiro contra o possível agressor que estava saindo da moita com uma arma e tudo mais. Sai correndo, vai, foge e assim por diante. Descobre-se posteriormente que esse agressor aqui, ele estava, na verdade, brincando de paintball com o Homem-Aranha, tá? Eles estavam brincando de paintball num mato, lá no Parque Florestal, no Rio de Janeiro. Por isso que a possível vítima, a pessoa que acabou de repelir o injusto que parecia que ia ocorrer, deu um tiro, tá? Olha só. Tínhamos aqui uma situação real de perigo? Não tínhamos uma situação real de perigo, tá? Não tínhamos aqui uma situação real de perigo. Aqui, portanto, não há que se falar em antijuridicidade. Já que a situação não era real de perigo, aqui se diz que é uma legítima defesa putativa. No direito, putativo quer dizer aquilo que parece ser, mas não é. Tá? Aquilo que parece ser, mas não é. Parece que é legítima defesa, mas não é. Olha só, será que essa pessoa que deu um tiro acreditando que seria abordada assim por diante, ela merece responder pelo crime de homicídio? Não, ela não merece, porque aqui nós temos uma hipótese de legítima defesa putativa. Está bem? Legítima defesa putativa. Agora, temos uma situação aqui que é limítrofe. Está bem? Cuidado com uma situação limítrofe. Vamos voltar ao artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e vamos relê-lo com cuidado novamente. É isento de pena quem por erro plenamente justificado, ou seja, tem que ter uma justificação. As circunstâncias têm que indicar que ia acontecer o mal, ia acontecer um perigo, tinha um perigo, ia acontecer um mal injusto. Está bem? Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Até aqui, tudo bem. O respectivo passante aqui, ele supôs que, se ele vai ser atacado, ele pode defender a vida dele em primeiro lugar, né? Ele, então, joga uma pedra contra a cara desse possível agressor, ou dá um tiro mesmo. Temos aí a primeira parte do artigo 20, parágrafo 1º. Só que a parte final ela é um pouquinho mais complicada, que diz assim, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, tá? O fato é punível como crime culposo. E a situação clássica é a seguinte: vamos supor que agora esse passante, ele vai para o mato, só que ele entra no mato e ele não se dá conta de várias placas, várias indicações dizendo o seguinte: cuidado, filmagem sendo realizada, cuidado, filmagem com armas, não se assuste, atenção, está ocorrendo filmagens com armas, não interfira, tá?
Esse senhor aqui está realizando esse passeio e não nota uma série de placas que estão indicando que tem aí uma filmagem, há um filme de Bang Bang que está sendo filmado nesse parque florestal. Ele não vê isso, sei lá por que motivo, porque ele se distraiu, porque ele vive muito tempo no WhatsApp, sei lá eu, né? E ele se distrai. Então ele está distraidamente andando por esta trilha e agora surge um possível meliante, um possível agressor com uma arma. Aqui ele vai atravessar muito rapidamente a frente e ele fica com medo. O passante fica com medo do possível agressor, fica com medo e não pensa duas vezes. Alguém com arma? Não pensa duas vezes, atira nessa pessoa. E agora? É legítima defesa putativa? Aqui a situação é diferente. Por quê? Porque a ação do passante, a ação dessa pessoa que disparou o tiro, ela foi culposa. Você, se está entrando no lugar e tem várias indicações, você tem que saber o que está acontecendo. Tem que ler as observações, seguir as regras. Se você foi relapso ao seguir as instruções, não leu as placas e assim por diante, você está agindo com culpa. Olha só, você, se vai carregar uma arma e assim por diante, você tem um dever de diligência que é elevado, muito elevado. Se você descumpre com esse dever de cuidado, com a sua diligência, você está agindo culposamente. E agora olha só a situação. Essa pessoa que deu o tiro, ele não queria matar ninguém, ele queria se defender. Né? Ele não saiu por aí para matar pessoas com arma. Não, ele só queria se defender. Ele achava que ia se defender, mas ele acabou matando a vida de um inocente. Ele foi imprudente. Na medida que ele foi imprudente, ele age com culpa. E o artigo 20, parágrafo 1º, diz que não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Olha só, ele deu tiro porque ele foi imprudente, ou seja, o erro dele derivou de culpa. E olha só a parte final do dispositivo do artigo 20, parágrafo 1º. E o fato é punível como crime culposo. Eu pergunto, existe o crime de homicídio culposo? Os senhores já sabem que sim, existe o crime de homicídio culposo. Tá? Portanto, já que se pune o homicídio na modalidade culposa, se você mata alguém com culpa, está bem, você responde pelo respectivo fato. Tá? Idem com relação às lesões corporosas. Está vindo alguém com a arma, vou desferir um pontapé e amordaçar essa pessoa e contê-la. Responde por lesões corporais culposas. Você responde por esse excesso que deriva de culpa. Está bem? Não há excesso, no caso, não há que se falar em responder por culpa quando não há um tipo penal culposo. Tá? Quando não há um tipo penal culposo, por exemplo, furto. Existe furto culposo? Não existe um furto culposo. Vamos supor, então, que você furte algo para se defender de alguém. Tá? Você achava que estava em estado de necessidade. Vamos supor aqui que... Olha só a situação louca pensada pelo sistema penal. Tá? Você está passando e vê o agressor. Para se defender desse agressor, você furta, sei lá, um pau de selfie, um selfie stick, de uma outra pessoa aqui. E se vale desse pau de selfie para bater no agressor. Você furtou algo. Por quê? Porque acreditava que estava prestes a ser atacado. Você responde por este furto, ainda que você tenha agido com culpa. Olha só, você roubou o pau de selfie, você furtou o pau de selfie de alguém, está bem, para tão somente bater em alguém que não ia se defender de alguém que, na verdade, não ia te agredir. Você responde pelo furto? Nessa hipótese, não. Tá? Você não responde pelo furto. E para concluir o conteúdo de hoje, nós temos que falar sobre a legítima defesa presumida. Tá? Legítima defesa presumida. O que é legítima defesa presumida? É uma situação nova. Tá? É uma situação nova trazida pela lei da mega reforma penal. O que acontece? Final de 2019 tivemos a mega reforma penal. E nessa mega reforma penal, nós tivemos a inclusão, lá no artigo 25 do Código Penal, do parágrafo único. Está bem? Vamos só reler então a legítima defesa, para fechar o conteúdo antes de passar para esse tópico. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, vimos aqui a moderação, né? Repele injusta agressão, atual ou iminente de direito próprio à lei. Isso a gente acabou de ver e a doutrina vai dizer que
o mesmo seria aplicado ao estágio de necessidade, com algumas adaptações, mas a lógica seria a mesma. E acabou se inserindo o parágrafo único do artigo 25, que diz o seguinte, ó, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, ou seja, se forem observados todos esses requisitos que o artigo 25 caput está falando, ou seja, se for utilizado moderadamente os meios necessários, se for para repelir uma injusta agressão que pode ser atual ou iminente, direito seu ou de outrem, tá? Ou seja, você tem que cumprir com todos esses requisitos. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública. E aqui eu já faço uma pausa, tá? Tem uma pausa antes de continuar com a leitura. Essa legítima defesa chamada presumida, que foi inserida pela mega reforma penal, tá? É nada mais do que um exemplo de legítima defesa. Não é uma nova modalidade de legítima defesa. Simplesmente o que o legislador fez foi pegar o que se entende por legítima defesa e colocar um exemplo lá na lei. Olha, o legislador agora está dizendo o seguinte, sabe a legítima defesa? Eu quero que esta situação específica seja considerada de legítima defesa. Que situação é essa? Olha só, o legislador está querendo exemplificar expressamente. O legislador quase nunca faz isso, tá? O legislador quase nunca coloca exemplos na lei. O legislador coloca o mínimo necessário para se ter a lei. E quem dá os exemplos é a doutrina. Só que aqui o legislador quis dar um exemplo. E que exemplo é esse? Vamos ler a parte final. O agente de segurança pública que repele agressão ou risco da agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Olha só, vamos supor aqui que então o nosso Etevaldo esteja realizando assalto a um banco e esteja mantendo o respectivo, o Júlio aqui, como vítima, está sendo mantido aí neste cárcere privado aqui, né? Olha só que situação. E aí temos o policial. E o policial, ele faz o quê? Para repelir essa injusta agressão, ele dispara para matar o Etevaldo, tá? Ele dispara para matar o Etevaldo. E nisso ele mata o Etevaldo. Por quê? Porque o Etevaldo, assaltante, ele poderia acabar matando uma das vítimas a qualquer momento. Estava com a arma engatilhada, apontada para um eventual sequestrado, para uma pessoa mantida em cárcere privado. Nessa hipótese, agora a lei é clara. O policial, quando realiza essa ação, é legítima defesa. E aqui, por que é presumida? Porque o sistema está presumindo que isso é legítima defesa. Pode ser que não seja uma legítima defesa. Vamos supor aqui que agora o Etevaldo não esteja mais utilizando uma arma, está utilizando um pau, tá? Um pau qualquer. Pode o policial sair atirando? Já não é assim. Ou seja, a legítima defesa aqui é presumida. Não é automático a pessoa está realizando um assalto, pronto, pode matar. Não. Por que ela é presumida? E é relativamente presumida? Porque você tem que ainda assim ver a situação concreta. Você parte do pressuposto que alguém que está assaltando, está armado e tem sequestrados, tem alguém sob cárcere privado, essa pessoa está realizando um injusto. Está realizando um injusto, está causando um perigo à integridade de outra, ou seja, é uma presunção. Não é absoluta, é relativa. Tá? E por que o legislador colocou isso? Porque nós tínhamos, quer dizer, ainda temos, de certo modo, vários casos de policiais que no exercício de sua função, do seu emanado, da sua função constitucional de segurança pública, vinham a fazer o quê? Disparar contra eventuais agressores. Né? Olha só, o policial disparou contra um agressor, um sequestrador. É legítima defesa? Conforme a gente acabou de ver, sim, porque o policial quer realizar um ato de repelir agressão injusta, né? É razoável dar um tiro contra alguém que tem reféns e assim por diante. Há um perigo, é a iminência que um sequestrador mate a vítima, é um direito alheio. Portanto, aí a legítima defesa, conforme a gente entende historicamente, sendo aplicada à situação concreta. O que é um pouco complicado? Por que pese haver a legítima defesa? No processo penal, existe a presunção do indubio pro societate. O que quer dizer isso? Você está numa situação em que o policial disparou contra alguém. Foi legítima defesa ou não foi? Até agora, tendo visto o princípio indubio pro societate, você vai ter que ter um processo para dizer se há uma legítima defesa ou não. Tá? Uma legítima defesa ou não.
Esse processo é longo, é desgastante, é tribunal do júri. Tribunal do júri tem várias etapas. Tem lá a pronúncia, ele é dividido em blocos, o tribunal do júri, as sessões, sessão plenária. O processo de tribunal do júri, o procedimento especial de tribunal do júri no Brasil, ele é muito lento e desgastante. E várias vezes os profissionais de segurança pública, eles eram submetidos a toda a situação desgastante do tribunal do júri, tá? De maneira desnecessária. Eles estavam realizando atos de legítima defesa, né? Legítima defesa, e infelizmente no Brasil você não tem uma situação de uma polícia tal qual na Noruega, países escandinavos, há relatos de forças policiais em que nunca se dispara com arma de fogo em décadas, né? Policiais que passaram a vida toda sem disparar com arma de fogo, jamais disparam contra alguém, infelizmente no Brasil, faz parte da vida policial. Ao longo de uma carreira, muito dificilmente que você não encontre um policial que não tenha passado por uma situação de perigo. É muito difícil encontrar um policial que já não tenha vivenciado situações de perigo iminente assim por diante. E o que acontece? No Brasil, acaba ficando muito recorrente os policiais responderem a processo. Os policiais responderem a processo, ainda que realizando atos de legítima defesa. Para evitar esse tipo de situação, então agora o legislador quis deixar bem claro, isso aqui é legítima defesa, eu vou presumir que é legítima defesa. Portanto, se o policial for acusado, o processo, por assim dizer, acaba antes. O juiz, conforme os senhores vão ver no processo penal, nem sequer vai receber uma eventual denúncia. O Ministério Público quer processar aí um policial que deu um tiro contra alguém que tinha um refém. Tá? O Ministério Público acredita que houve um excesso policial. A partir de agora, há uma maior segurança jurídica para esses profissionais, no sentido deles não haver uma presunção de que há uma legítima defesa. Essa foi uma importante inovação da lei da mega reforma penal, tá? Portanto, veja aí o seu VADEMEC, o artigo 25, parágrafo 1º, ele vai ser muito cobrado nos concursos públicos, está bem? Incluído pela Lei 13.964 de 2019, final de 2019, está bem? Então, é isso. Só retomando, então, o que a gente viu na aula de hoje, a gente, então, conclui a antijuridicidade, o segundo elemento, então, da teoria do crime. A gente continua, então, com esse elemento. Vimos que a antijuridicidade, não obstante que a gente já viu nas aulas anteriores, tem como exemplos estágio de necessidade e legítima defesa. Vimos que as situações de uma são muito similares à de outra. Vimos que no estágio de necessidade nós temos uma situação, ao passo que na legítima defesa você tem uma agressão. Uma agressão. Alguém vai cometer o injusto. E aqui no estágio de necessidade, a situação representa o injusto. No estágio de necessidade, há um perigo atual dos termos da lei, porém, doutrina vai dizer que o perigo pode ser presente ou iminente, tal qual acontece com a legítima defesa. No estágio de necessidade, é possível se tutelar tanto o direito próprio ou alheio, tal qual na legítima defesa. Por fim, agora, somente para o estágio de necessidade, nós temos que há um dever de enfrentar o perigo de alguns profissionais. Exemplo clássico, o bombeiro, que não pode dizer, não vou entrar no prédio em chamas porque isso representa um risco para a minha vida. Regra geral, o bombeiro não pode se eximir desse tipo de situação. Ele não pode alegar estágio de necessidade. Tem exceção? Tem. Princípio da razoabilidade. Quando não fizer sentido expor a vida do bombeiro a um risco, tá? A pessoa possivelmente já foi carbonizada, não tem chance de ter sobrevivido. Nessa situação, o bombeiro não tem que expor a própria vida em risco. Passando para a legítima defesa, temos então que ela é caracterizada por uma repulsão a uma agressão injusta, e repito, ela tem que ser injusta, ou seja, alguém não pode atirar no policial para alegar legítima defesa, isso é evidentemente vedado. Deve haver moderação, e conforme a gente viu, a doutrina ela não é unânime com relação a essa moderação. Você pode ter uma percepção mais objetiva e estática ou uma percepção mais subjetiva. Está bem? A tendência atual é de se analisar, no caso concreto, o que era proporcional e razoável para a pessoa que realiza a repulsão da agressão. Isso é bem importante. Se a pessoa só tinha como se defender com uma arma, o direito não diz, então você não se defenda com arma, você sofra um ataque, você sofra tortura. Se você só tinha como se defender com uma arma e mata alguém que queria te torturar, queria, te estuprar e assim por diante, para a doutrina mais recente, essa conduta ela é ainda assim proporcional.
Para a outra parte da doutrina, mais clássica, mais tradicional, responde-se pelo excesso. E aqui eu repito, sempre que se realizar uma conduta com um excesso doloso, tá? Um excesso doloso, você responde por esse respectivo excesso. Você deu um soco na pessoa que te agrediu. Não obstante, você quis dar 3, 5 socos enquanto ela estava caída no chão. Isso é um excesso, e o excesso é punível. E vimos as modalidades de legítima defesa. A legítima defesa pode ser real, que é isso que a gente estudou até agora. Pode ser optativa, que não é uma hipótese de excludente de antijuridicidade, é uma excludente de culpabilidade. E a modalidade de legítima defesa presumida, que é uma modalidade aqui de legítima defesa real, tá? Mas a doutrina vem com esse nome para caracterizar a legítima defesa prevista no artigo 25, parágrafo único do Código Penal. Está bem? É uma situação em que, então, você presume que os policiais, ao realizarem as suas ações, ao defenderem as vítimas de um assalto, tá? Eles estão presumidamente em legítima defesa. Por hoje é isso e até a próxima.